que se a igreja não mudar a sociedade a partir do impacto que o Espírito Santo traz, não fará com nenhuma medida social ou política. Olá, seja bem-vindo a esse canal. Hoje a gente vai falar de polêmica. Direita e esquerda na igreja. De que lado Jesus está? Afinal de contas, esse tem sido um tema que, especialmente desde 2017, 2018, tem dividido muitas vezes a igreja. O pessoal de esquerda diz: Jesus pregava a preocupação com os mais necessitados e a esquerda defende essa pauta. Jesus pregava, falou para o jovem rico dividir os seus bens, e a igreja primitiva dividia os seus bens. Então Jesus é de esquerda, Jesus seria de esquerda. E aí os evangélicos de direita dizem: não, Jesus é de direita porque a gente é contra o fim da vida, a gente é contra a interrupção da vida de bebês no ventre, nós somos contra o uso de substâncias que não são permitidas, vocês estão entendendo. Eu preciso tomar cuidado com as palavras para que o alcance do vídeo não seja restringido. Os valores cristãos e tudo mais. E nesse ponto, nós vemos uma briga intensa. Não, Jesus seria de direita, Jesus seria de esquerda. Não existe cristão de esquerda. E desconforto na igreja. A grande questão aqui não é ser direita ou esquerda, e nem exatamente quem está certo. Mas o que o reino de Deus prega? Eu quero colocar a fala da pastora Helena Raquel aqui, e depois eu gostaria de refletir com vocês. E eu queria muito que você abrisse a sua mente para refletir sobre. E eu não estou aqui para te convencer a ir para a direita e para a esquerda ou para ficar neutro, de jeito nenhum. O que eu quero é que você reflita sobre a maneira como você tem tratado as pessoas que pensam diferente de você. Vamos lá. Jesus nunca foi alheio às necessidades de ninguém. Só que naquele dia o assunto não era Herodes, o assunto não era Pilatos, o assunto não era Roma, o assunto não era direita, o assunto não era esquerda. O assunto naquele dia é: vocês precisam receber o Espírito Santo. E é claro que algum cristão esta tarde me dirá: mas Helena, eles sofriam opressão política. Mas Helena, Roma estava sendo cruel com eles. Mas Helena, é legítimo que você não queira pagar impostos abusivos, e era isso que Roma fazia. Eu quero dizer para você que se a igreja não mudar a sociedade a partir do impacto que o Espírito Santo traz, não fará com nenhuma medida social ou política. Eu quero ler com você João 18, de 36 a 38. Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade a todo aquele que é da verdade e ouve a minha voz. E Pilatos perguntou: o que é a verdade? E aí você pode continuar a leitura. Queridos, nós somos cidadãos, nós temos o direito e até o dever de reivindicar as coisas, de reivindicar nossos direitos, de cobrar os políticos que a gente coloca lá. Isso é legítimo. No entanto, uma coisa muito triste que eu vejo a igreja cometer esse erro, e como igreja, eu digo a igreja de Cristo no Brasil, cometer esse erro. Alguns são por canalice, mas eu creio que boa parte é por ingenuidade. De jeito nenhum a gente vai defender interrupção da vida de bebês no ventre. Para quem não sabe, infelizmente eu já passei por essa experiência, é horrível,
né? Depois disso a gente fica mais sensível a isso. Ninguém vai defender aqui que usar substâncias não legais são algo benéfico para a sociedade, de jeito nenhum, só traz destruição. Ninguém vai defender essas pautas se tiver baseada ali no que a palavra de Deus diz, porque a palavra condena. No entanto, um grande problema é o seguinte: as pessoas não se informam e ficam se baseando ali pelo WhatsApp. Gente, a igreja, a gente fala, estão tirando nossa liberdade de expressão. Irmãos, infelizmente, eu quero que você leve a refletir. Nós não estamos sendo perseguidos por causa do evangelho de Cristo. Eu queria que você entendesse isso. Eu concordo 100% com o que essa pastora disse. Se nós estivéssemos, nós cristãos, estivéssemos vivendo a verdade de Deus, sendo honesto nos negócios, sendo bons pais, bons filhos, ajudando o próximo, sendo amáveis. Se nós estivéssemos vivendo essa vida, o Brasil estaria sendo transformado. Se engana quem pensa que um político vai trazer esperança. Se você pesquisar, inclusive, sobre as decisões ali do governo do Bolsonaro, você vai ver que ele avançou quase que todas as pautas da esquerda. Coisa que se o PT fizesse, teria uma resistência grande. Mas porque veio da parte da direita, não houve. Né? O PT e a direita votou mais de 300 vezes juntos, concordando. Então, o que eu queria te mostrar, eu não estou falando para você que é de direita migrar para a esquerda, ou falando para você de esquerda, não, você não é cristão, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A questão é que as pessoas estão brigando por ideologia, defendendo o Bolsonaro como se ele fosse um santo, coisa que ele não é. As pessoas cegam, elas ficam cegas. Não, nós vamos perder a nossa liberdade. É óbvio que nós temos visto, sim, decisões autoritárias. Né? Nós vemos aí da questão das pessoas que foram condenadas ali do dia 8/1 de 2023. Pessoas que às vezes estavam só ali e acabaram tendo penas duras. Mas eu queria que você pensasse, gente, estavam brigando pela anistia a princípio só do ex-presidente. O que a direita fez para proteger essas pessoas? De novo, eu não tô defendendo a esquerda, para você me chamar de esquerdista. Tá. Não é isso, mas eu quero que você pense no reino de Deus. Agora, é certo eu discriminar irmãos em Cristo? Gente, eu conheço pessoas maravilhosas mesmo, que são esquerdistas declarados. Pessoas de Deus, pessoas que eu vejo Jesus nelas. Elas votam na esquerda. Eu vou desprezar o meu irmão porque ele tem um entendimento diferente do meu? E eles não defendem essas outras coisas. É sério que eu não posso respeitar? E outra, que é o ponto mais grave. Nós vemos aí pastores se envolvendo em escândalos. E aí depois fala, estamos tendo a nossa liberdade de expressão. Gente, eu vi aquilo que a Michelle Bolsonaro fez, que vergonha, falando que ela está sendo impedida de fazer culto em casa. Ela não está sendo impedida de fazer culto na casa dela. O Alexandre de Moraes não a impediu de fazer culto na casa dela. A impediu de receber algumas visitas porque a casa dela se tornou um ambiente ali de prisão. Eu não estou falando, gente, que o país é justo, não é. Porque o nosso presidente é um descondenado. Tem a ficha, né? Todo mundo sabe. A questão é, até quando a gente vai ficar brigando e defendendo ali no último? Não, eu vou defender o meu político de estimação. Não, o Lula é o melhor presidente do país. Gente, pelo amor de Deus, acorda pra vida. Olha quanto escândalo aconteceu durante todo o governo do PT e que está acontecendo agora também. Só que negar a realidade
Falar que a direita foi honesta e está sendo honesta, sabe? É como tampar uma venda. É como colocar uma venda nos olhos. Jesus nos chamou para viver o evangelho. Sim, nós podemos brigar pelos direitos e devemos. Mas independente se é direita ou se é esquerda, está fazendo errado, a gente tem que cobrar. Não é comprar um lado cegamente. Será que vocês não conseguem enxergar que os dois lados estão buscando seus próprios interesses? O que foi essa vergonha da PEC da blindagem? Tá na hora da gente se voltar para Cristo, de se arrepender da ganância, dos muitos pastores que defendem um lado por interesses financeiros, interesses grandes financeiros, não por causa de, defende os nossos direitos. Gente, Bolsonaro não tem temor a Deus. Se tivesse, não faria as coisas que fez. E vocês não conseguem enxergar, porque o importante era que o PT não voltasse. Eu repito, gente, eu não voto no PT, tá? Não voto. Mas não dá para falar que Jesus ficaria do lado do que a direita está fazendo. E nós, como igreja, estamos nos corrompendo. Não, mas isso aqui, se ele não fizesse, ele não conseguia governar. Vocês sabiam que o Bolsonaro é a favor da interrupção da vida de bebês no ventre? É só dar uma pesquisadinha. Eu quero concluir dizendo que o Senhor nos chamou para ser sal e luz, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. O Senhor nos chama para entregar o coração a Ele e falar: Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda a viver esse dia, ser uma mãe melhor, um amigo melhor, a ser bênção no meu ambiente de trabalho. Me ajude nas minhas fraquezas, me ajude a abençoar alguém. Foi para isso que Jesus nos chamou. Mas nós somos cidadãos, mas o nosso reino não é deste mundo. Jesus, por que os judeus rejeitaram Jesus? Porque esperavam que Jesus ia mexer politicamente. E Jesus não mexeu com a política, porque o reino dele não era desse mundo. E eu não estou falando que cristão não deve se envolver com política. Eu estou falando que cristão tem que ser coerente. A direita defende os valores cristãos. Tá, mas na prática está defendendo? Na prática não está se corrompendo? Como é que eu vou ficar do lado de alguém que está fazendo coisas que não são corretas? Como é que eu vou defender isso cegamente? Jesus não faria isso. Então tem que ser isentão, gente. Eu não tenho solução para esse mundo. Sinceramente, eu não vejo esperança de melhora. Mas eu creio na cruz de Cristo. Eu creio que Ele salva, que Ele cura, que Ele nos sustenta na nossa fraqueza e que, independente do que vier a acontecer, Ele vai nos sustentar, Ele vai sustentar quem é dele. E cristão vive perseguições mesmo. Mas, infelizmente, gente, não é de se orgulhar. Porque estão usando o nome de Jesus para os seus próprios interesses. E ai de quem usa o nome de Deus em vão. Às vezes a gente... a pessoa falou, meu Deus, que absurdo. Mas falar do nome de Jesus, defender políticos que estão fazendo coisas erradas, envolvido em coisas erradíssimas, como se Jesus tivesse chamado eles, a gente precisa se arrepender. Deixa aqui seu comentário. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.